Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam muito bem-vindos à aula de número 2 de Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre a base legal para o ensino da língua portuguesa no âmbito dos PCNs da BNCC. Eu sou a professora Ana Cláudia Ribeiro e vou fazer agora a minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa branca, dos cabelos cacheados em tom de dourado, tenho a estatura mediana, estou trajando uma camisa branca com uma saia longa verde em tom claro, uso óculos, estou aqui no estúdio de gravação do campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim eu tenho uma parede branca com alguns conectores em tom de cinza e uma outra parede com letras verdes escritas EAD, mudando realidades. Eu vou apresentar agora o que nós vamos estudar nessa nossa aula de hoje. Então, nós vamos ver a importância das bases legais no ensino da língua portuguesa, com foco nos parâmetros curriculares nacionais, também conhecidos como PCNs, e na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e onde abordaremos as principais características, objetivos e competências, além de analisar como esses documentos influenciam a prática docente, o planejamento das aulas, e também faremos uma comparação entre o PCN e a BNCC, destacando suas contribuições para o ensino da língua e para a formação integral dos estudantes. Então, os objetivos da nossa aula. Ao final dessa aula, você deverá compreender a importância da base legal no ensino da língua portuguesa, conhecer os PCNs e a BNCC como referenciais pedagógicos e relacionar essas diretrizes às práticas de ensino no cotidiano escolar. Então, o que nós entendemos por ensinar a língua portuguesa na educação básica? A partir do entendimento da linguagem como meio de ação e interação, seu ensino deve estar voltado para o desenvolvimento das capacidades de ler, ouvir, falar e escrever. Assim, a escola deve estar comprometida com práticas que garantam o domínio da língua em situações diversas de comunicação, como a condição para uma atuação autônoma e cidadã no mundo. Então, eu falei a importância, né, de desenvolver essas 4 capacidades: ler, escrever, ouvir e falar. Então, e o que acontece na prática, normalmente, é que a gente só consegue desenvolver o ouvir e o escrever, né? Então, a gente pouco dá chance para o aluno falar e ler na sala de aula também, o tempo, né, não, a gente faz algumas leituras de textos, né, coletivas e tudo mais, mas é importante que a gente trabalhe essas 4 competências, desenvolva essas 4 habilidades, porque elas são essenciais. Então, a gente precisa dosar, ter momentos que, até porque a gente, nessa nova perspectiva do ensino, o professor é o mediador, né? O professor não é aquele que detém o conhecimento, simplesmente, mas é aquele que vai mediar, e o aluno tem aquele papel de protagonista. Então, a ele deve ser proporcionado, né, os momentos de falar, os momentos, seja, por exemplo, na educação infantil, que a criança possa contar sobre o dia dela, possa trazer as experiências. Se você está falando de uma determinada temática, dê oportunidade para ver o que a criança sabe sobre aquilo, o que ela traz de conhecimento, né, já prévio sobre aquilo, para ir avançando em relação àquela abordagem, aquele assunto que você vai trabalhar na aula. Então, é importante desenvolver esses momentos, roda de conversa, né, dando essa oportunidade para os alunos falarem. Então, a depender da faixa etária do aluno, você vai adequando
as atividades, né, para proporcionar a questão da fala. O ouvir, né, então, também nesse momento de uma roda de conversa, o aluno vai ter a oportunidade de falar, mas também de aguardar a sua vez de falar e de ouvir o colega, né, que é importante eles entenderem desde criança que existe o momento de falar, mas tem também o momento de ouvir. Então, isso deve ser exercitado desde das séries iniciais, né, para quando chegar lá mais para frente, isso já está bem trabalhado, né, no aluno. Então, ter também os momentos de leitura, as leituras silenciosas, leitura em voz alta, leitura coletiva, trabalhar você ler para o aluno, né? Então, trabalhar os diversos tipos de leitura, com entonação, né? Então, tem que ter esses momentos, devem estar presentes também nas aulas de língua portuguesa. A questão da escrita, né? De também proporcionar os momentos de escrita para os alunos desenvolverem tanto a habilidade de colocar no papel, né, aquilo que ele estava pensando, aquilo que ele pensa ou conhece sobre um determinado tema, de organizar as ideias e expor, transcrever. Então, isso é importante também. A questão falei então do falar, do ouvir, do ler e do escrever. Então, são essas 4 habilidades. É claro que tem horas que a gente vai trabalhar mais umas do que a outra, mas à medida do possível, trabalhar as 4 habilidades na sala de aula. Vamos agora falar dos PCNs, né? Os Parâmetros Curriculares Nacionais, que foram lançados em 1997. Com a finalidade de compreender a importância da base legal no ensino da língua portuguesa, conhecer os PCNs como referenciais pedagógicos, relacionar essas diretrizes às práticas do ensino cotidiano escolar, criados pelo MEC para orientar o ensino fundamental e médio, porque a gente tem os PCNs e a BNCC voltado para cada nível de ensino, né? Os objetivos dos PCNs é garantir referência nacional para o currículo e avaliação, desenvolver competências de leitura, escrita, oralidade e análise linguística. Né? Olha aqui a presença da linguística textual, né, nos PCNs. Foco na interdisciplinaridade no ensino voltado à realidade do aluno. Destaque a língua portuguesa, mobilização da linguagem em diferentes contextos. Então, nos PCNs fica claro essa questão, né? A questão de trabalhar a interdisciplinaridade. Então, você no ensino fundamental 1, você não precisa trabalhar a língua portuguesa desconectada da matemática, das ciências, da geografia. Não, você pode trabalhar essas disciplinas de maneira articulada, né? Através de projetos, através de sequência didática, através de atividades que proporcionem até porque, muitas vezes, né, a gente dá esse negócio de estanque. Agora não, acabou, a gente vai estudar outra coisa. Então, às vezes, as coisas não são bem assim, estanques, né? Elas têm essas conexões. E, então, é essa perspectiva que foi trazido com os PCNs. A outra questão que ele fala, né, da leitura, da escrita, da análise linguística. Então, ele traz a proposta de trabalhar com análise linguística, reescrita de texto, de um coleguinha ler o texto do outro e procurar corrigir, né? Então, são propostas que podem ser feitas a partir dessa referência, né, dos PCNs. Então, o ensino da língua portuguesa, na perspectiva dos PCNs, voltado para o ensino fundamental, destaca-se a capacitação dos alunos para a utilização das diferentes linguagens, ou seja, o objetivo é capacitar o aluno para que ele utilize essas diferentes linguagens como meio para produzir, expressar, comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais em contextos públicos e privados, atendendo às diferentes intenções e situações de comunicação. Então, isso quer dizer o quê? Né? Com os PCNs, veio também a proposta do trabalho com gêneros textuais, que é trazer esses gêneros que circulam nas práticas sociais para a sala de aula, para proporcionar tanto que os alunos
conheçam esses gêneros, saibam interpretá-los, saibam também produzir quando necessário. Então, com isso veio a proposta, né, de trazer receitas para a sala de aula, notícias, bilhetes, manual de instrução, tipo assim, como jogar Uno, aí está lá o manual de instrução, né? Então, trabalhar poesias, trabalhar letra de música, então a diversidade. Então, quando antigamente, né, utilizava-se na aula de língua portuguesa apenas textos literários, com a perspectiva trazida nos PCNs, é de justamente proporcionar essa diferença de uso de textos de diferentes tipos, para que os alunos possam desenvolver essa habilidade de se comunicar através de diferentes contextos. Eu preciso preciso escrever um bilhete para minha mãe, eu sei escrever. Eu preciso fazer uma receita, então eu consigo entender o passo a passo daquela receita e tudo para poder fazer aquela receita. Seguir instruções de um manual. Então, a importância de trabalhar com essas diversidades de gêneros textuais é porque fazem parte do cotidiano e assim o aluno, ao se deparar com isso no dia a dia, na sua vivência, ele vai estar acostumado, vai saber utilizar da melhor maneira essas formas textuais, né? Então, isso é muito importante e foi uma perspectiva trazida com os PCNs. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a base curricular comum, que foi trazida, né, em 2017, que define que todo estudante deve aprender e é aplicável da educação infantil ao ensino médio. Então, tem os PCNs para a educação infantil e também para o ensino médio. E para o ensino fundamental, né? Então, para a língua portuguesa, o que a BNCC prevê? Desenvolver competências linguísticas, leitora e escritora. Olha, tem a ver com o que foi dito já lá nos PCNs, né? Promover diálogo com tecnologias, mídias e práticas culturais. Foco em alfabetização plena e fluência textual. Olha, até aqui a gente vê que a BNCC ela não vem assim trazer propostas diferentes dos PCNs, não. Ela vem na mesma direção, né, de trabalhar a competência leitora, a competência leitora e a competência de escrita, também a questão das competências linguísticas, então ela vem nesse mesmo sentido. A inovação, a diferença é que, olha a diferença de período, né? Os PCNs são de 97, a BNCC de 2017, então ela acrescenta a questão das tecnologias, de trabalhar textos multimodais, né? Que estão aí nas redes sociais, trabalhar, por exemplo, memes, textos, postagens de redes sociais, né? Claro, gente, a depender da idade, da série da criança. Então, trabalhar esses textos que circulam na mídia, na internet, né? Para trazer também, porque as crianças também estão inseridas nesse meio, nesse contexto da tecnologia. Então, trazer isso também. E a BNCC ela foca também na questão da alfabetização plena. Então, essa tecla ela é bem reforçada na BNCC. E as competências da língua portuguesa na BNCC, o que está previsto lá? A compreensão e produção de textos orais, escritos e digitais, então, aquilo que eu falava, enquanto nos PCNs trata dos textos orais e escritos, aqui ele avança para o digital, né? Reflexão sobre a língua como sistema de comunicação, uso da língua em diferentes contextos acadêmicos, social e cultural, valorização da diversidade linguística e das múltiplas formas de expressão. Então, aqui, olha, lembra, a gente estava falando na aula 1 sobre variação linguística, né? E nos PCNs também fala sobre a variação, e na BNCC ele aborda a variação linguística
Nessa perspectiva, né, olha, os estudos da linguística influenciando, né, direcionando ou orientando o ensino da língua portuguesa. Então, dessa valorização da diversidade cultural, da diversidade linguística que nós temos, né, de respeitar essas variantes linguísticas. Então, elas existem, é claro que às vezes, por uma questão, digamos, cultural, muitas vezes, ou relacionado à questão econômica também, que a região economicamente mais desenvolvida é vista como, a linguagem daquela região é vista como maior prestígio, né? Então, como se como se as outras, né, não fosse tão importante como aquela. Mas é preciso a gente valorizar e respeitar as variedades linguísticas, variedades regionais, porque não existe essa de melhor que a outra, pior que a outra, não existe, né? Então, a gente tem que aprender a respeitar, porque, como eu disse antes, né, faz parte do nosso contexto de formação cultural, social, e não tem essa de ser uma melhor ou pior que a outra, ok? Bom, e as implicações para o ensino? Planejar aulas considerando as competências e habilidades, né, que são duas palavrinhas que a BNCC trabalha bastante, integrar diferentes mídias e tecnologias, adaptar conteúdos para realidades e contextos dos alunos, equilibrar norma, padrão e variações linguísticas na prática pedagógica. Então, gente, um outro ponto aqui que eu queria destacar, né, a questão da realidade dos alunos. Então, procurar fazer com que o ensino seja significativo, né, para partir da realidade do aluno. Então, se eu estou trabalhando com alunos, estou trabalhando animais com os alunos lá nos primeira série, estou ensinando, eles estão ainda naquele processo de alfabetização, estou ensinando os animais, vou trazer para os meus alunos aqui de Porto Velho o animal lhama. Eles nunca viram uma lhama, não sabem nem o que é uma lhama, é um negócio assim. Não que a gente não possa trazer depois, né? Mas naquele momento torna-se mais significativo para ele a gente trabalhar com palavras ou com animais que são do contexto da realidade dele. Vamos trabalhar com gato, né? Com cachorro, que é mais próximo. Gente, eu não estou dizendo de maneira nenhuma que a gente não pode trabalhar com diferente, né? Em outro momento, mas de começar o início com a proposta é trazer coisas da realidade, do cotidiano do aluno, e depois a gente vai avançando, depois traz a girafa, a zebra, né, e tudo, mas na perspectiva de trabalhar, fazendo com que essa aprendizagem seja mais significativa para o aluno. E aí, não é o nosso foco aqui, mas é importante dizer que quando você trabalha, né, seja lá a língua portuguesa, o conteúdo que você está trabalhando, seja um conteúdo gramatical, seja alfabetização, seja leitura, escrita, de alguma forma trazer isso de maneira lúdica, né? Porque os alunos são crianças, né? A gente está falando de crianças de 6 a 9 anos, né? De 6 a 9 anos, 10, que elas aprendem normalmente muito melhor quando a gente traz a ludicidade para a sala de aula, a gente traz a brincadeira, quando brincar é divertido, quando aprender é divertido, né? Então, aprender brincando. Então, isso torna também um atrativo para eles aprenderem, né, a língua portuguesa ou qualquer outra disciplina que vocês estiverem trabalhando. Ok? Então, gente, dando sequência, eu quero falar sobre o conceito de competência e o conceito de conteúdo, porque a BNCC ela não traz uma listagem de conteúdo para você trabalhar. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a diferença de competência e de conteúdo. A competência ela está relacionada com aquilo que o aluno pode realizar a partir do domínio de um determinado conteúdo. Nessa concepção, o aluno pode relacionar os conteúdos e percebê-los na prática como algo em transformação, que não se trata de algo estático nos livros, a fim de ser absorvido. A habilidade, por sua vez, é algo complementar,
para cada competência, o aluno deve ser desafiado a desenvolver certo número de habilidades. Então, aquilo que eu falava, né? A BNCC ela traz a palavra competência e a questão da habilidade. Então, é muito importante entender essa perspectiva aqui, essa proposta da BNCC. E aí nós temos as referências e dizer assim para vocês que é importante que vocês leiam o material que está indicado lá no nosso, nas referências que estão aí, né? Que está indicado lá no nosso AVA, no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Nós temos textos, temos link lá para a BNCC, para os PCNs originais, né? O texto completo na íntegra, e temos também outros textos que estão orientados lá para vocês lerem, porque numa aula de 20 minutos não tem como eu abordar todo o conteúdo dos PCNs da BNCC. Isso aqui é só uma prévia, para vocês irem buscar e complementarem as suas horas de estudo, tá bom? Eu agradeço a presença, a participação e vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigada! Educação à distância, mudando realidades.